O vídeo dessa semana é sobre um serial killer que aterrorizou a Califórnia no final dos anos 60 e começo dos 70. Extremamente inteligente, cruel e sagaz, ele ficou famoso por mandar mensagens criptografadas para os jornais e para a polícia se gabando dos seus crimes. Talvez vocês já tenham até ouvido falar sobre ele, o assassino do Zodíaco, o maior mistério policial de todos os tempos. Isso porque desde quando o caso foi divulgado, muitos policiais, detetives, jornalistas e curiosos começaram a investigar o caso por conta própria. Mas até hoje, 51 anos depois, a real identidade do assassino permanece uma incógnita. Será que vocês conseguem desvendar esse caso? Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Em 30 de outubro de 1966, uma estudante universitária chamada Cheri Jo Bates foi morta do lado de fora da biblioteca do campus onde estudava. Enquanto ela estava na biblioteca, o assassino sabotou seu carro e ficou à sua espera. Após várias tentativas de ligar o veículo, Cheri acabou aceitando a carona do assassino. O vigia da universidade encontrou seu corpo por volta das 6 da manhã do dia seguinte. Ela foi asfixiada, esmurrada no rosto, recebeu 3 facadas no peito, uma nas costas e 7 no pescoço. Por pouco não foi decapitada. O seu carro estava estacionado a poucos metros de distância. O fio da ignição estava danificado, mas a chave continuava lá. Uma autópsia no corpo de Cheri revelou que ela lutou para escapar do assassino. De acordo com as testemunhas, no dia anterior, um homem branco foi visto dirigindo um carro velho nos arredores do local do crime. Um mês após a morte de Cheri, o assassino enviou a primeira carta ao jornal local. Dias depois, mais cartas foram enviadas para a imprensa, para a polícia e até para o pai de Cheri. Ela estava em inglês e dizia que Cheri tinha que morrer e que mais mortes aconteceriam em breve. Em 20 de dezembro de 1968, outros 2 assassinatos chocaram a cidade de Vallejo, na Califórnia. Um casal de adolescentes estacionou o carro num lugar famoso por atrair casais apaixonados. O Zodíaco apareceu por lá e atirou contra a cabeça de David Faraday, enquanto ele ainda estava sentado no carro. Depois atirou 5 vezes contra Betty Lou Jensen, quando ela estava do lado de fora do veículo, provavelmente tentando fugir. No início da manhã de 4 de julho de 1969, mais um crime aconteceu na cidade. Darlene Ferrin e Mike Magoe estavam estacionados em um lugar remoto da cidade de Vallejo quando foram surpreendidos pelo Zodíaco. Os 2 foram baleados e apenas Mike sobreviveu. 1 hora depois do crime, um homem ligou para o departamento de polícia de Vallejo, informando a localização dos corpos, assumindo a responsabilidade pelo ataque e por aqueles 2 assassinatos de Betty e David no ano anterior. Em 1º de agosto de 1969, o Zodíaco escreveu a sua primeira carta criptografada, como essa aqui. Ela foi dividida em 3 partes e cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. E a mensagem era clara: se os jornais não divulgassem os códigos, mais pessoas seriam assassinadas. No total, o código tinha 408 símbolos, dificílimo de quebrar. A carta foi finalizada com um símbolo estranho, que acabou virando uma espécie de brasão do assassino. Foi nessa época que ele passou a se chamar de Zodíaco. O casal de professores, Donald e Betty, conseguiu decifrar essa primeira mensagem, com exceção dos últimos 18 caracteres que permanecem sem solução até hoje. O casal presumiu que o assassino usaria o verbo kill, matar em inglês. Ele contém a dupla de consoante mais comum da língua inglesa, os 2 L's. Eles também supuseram que o autor usaria as palavras I, eu e fun, diversão. A partir daí, o casal empregou a análise de frequência. Nesse método é feita uma contagem dos símbolos que mais aparecem na mensagem cifrada. Em seguida, usando uma tabela das letras mais usadas na língua, no caso o inglês, é feito um processo de tentativa e erro, substituindo os símbolos mais usados pelas letras mais usadas. Por exemplo, na língua inglesa, a letra mais comum é o E, já no português é A. O casal foi substituindo as letras gradativamente. Quando encontravam uma substituição que fazia sentido, ou seja, parecia formar uma palavra, isso servia para encontrar outras letras. Ainda assim, o processo foi trabalhoso. O código era homófono, ou seja, com mais de um símbolo para a mesma letra, fora a falta de pontuação e os constantes erros ortográficos. As cartas continham detalhes dos assassinatos do assassino do Zodíaco que apenas o próprio poderia saber. E eis um trecho. Caro editor,
Eu sou o assassino de 2 adolescentes no último Natal no Lago Herman. Eu gosto de matar gente porque é tão divertido. É mais divertido que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar coisas me dá a experiência mais prazerosa. É ainda melhor do que ficar com uma garota. A melhor parte é que quando eu morrer, eu irei renascer no paraíso e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não te darei meu nome porque você tentará me atrasar ou me impedir de colecionar escravos para o meu pós-vida. A carta em si não diz nada sobre a identidade do Zodíaco, mas dá a entender que ele já estava colocando planos em ação para tirar a própria vida antes que pudesse ser pego pela polícia. Em 27 de setembro de 1969, o assassino voltou a agir. Ele escolheu um jovem casal que passeava à noite, Cecelia Shepard e Brian Hatnell. Eles relaxavam em uma parte isolada das margens do lago Berryessa, no condado de Napa. Usando um capuz e uma camiseta com o símbolo de uma cruz, o assassino os amarrou e os esfaqueou brutalmente. Em seguida, rabiscou uma mensagem para a polícia na porta do carro de Brian, informando as datas dos assassinatos anteriores como uma forma de comprovar sua identidade. Minutos depois, ele ligou para o departamento de polícia de Napa para assumir a responsabilidade e fugiu. O casal estava em estado crítico quando o socorro chegou. Brian sobreviveu, mas Cecelia não resistiu aos ataques e morreu 2 dias depois. Os 2 sobreviventes, Brian e Mike, ajudaram a polícia a criar um retrato falado do assassino, que foi descrito como um homem branco, robusto e que deveria ter seus quase 30 anos, de cabelo curto, castanho e óculos. As vítimas afirmaram também que durante os ataques, Zodíaco usava uma espécie de capa. Os assassinatos eram minimamente planejados, tanto pelo fato dos 2 sobreviventes relatarem que foram observados e perseguidos por um homem, quanto por ele nunca ter sido pego pelos crimes. O criminoso nunca deixou suas impressões digitais nas vítimas e nos locais em questão. Apenas marcas de botas militares eram encontradas em todas as cenas dos crimes associadas ao assassino. Algumas semanas depois, em 10 de outubro de 1969, o Zodíaco fez outra vítima. O motorista de táxi Paul Steen, que levou um tiro. Como o assassinato não parecia se encaixar no padrão do Zodíaco, foi inicialmente considerado um roubo, até que a redação do jornal San Francisco recebeu uma carta sobre o crime. Nela, o assassino conta os detalhes do assassinato do motorista e no final diz que vai atirar contra os pneus de um ônibus escolar e atirar em todas as crianças que descerem dele. O assassino tinha um método de atacar jovens casais em seus carros, pegando-os desprevenidos com tiros ou golpes de faca. Os recados enviados pelo assassino eram sempre pretensiosos, cruéis e, em alguns casos, descreviam os crimes com uma frieza quase inacreditável. Pedaços de roupas das vítimas sujas de sangue eram colocadas nessas correspondências como provas da ação dele. Em 11 de novembro de 1969, enquanto os departamentos de polícia, com o apoio do FBI, trabalhavam loucamente para rastrear o assassino, outra carta chegou na redação do jornal San Francisco, dessa vez um cartão postal. Essa outra cifra se parece bastante com a primeira mensagem do assassino, que chegou a ser decifrada pelo casal de professores. Mas os códigos daquela carta não funcionam com essa, e o conteúdo continua um mistério. No dia seguinte, o jornal recebeu uma outra carta, mas não era criptografada. Ela descrevia um plano para explodir uma bomba numa escola da região. Felizmente, o atentado nunca foi concretizado. Essa carta contém um único trecho em código que supostamente revelaria o nome do assassino. Aqui quem fala é Zodíaco. A propósito, vocês já resolveram a última cifra que enviei? Meu nome é... Estou levemente curioso com quanto dinheiro vocês estão pagando de recompensa pela minha cabeça. Espero que vocês não pensem que eu era aquele que apagou um policial com uma bomba na delegacia. Embora eu tenha falado de matar crianças com uma. Não seria certo invadir o território de outra pessoa, mas há mais glória em matar um policial do que em matar uma criança, porque um policial pode atirar de volta. Já matei 10 pessoas até hoje. Teria sido muito mais, mas minha bomba falhou. Eu fiquei alagado pela chuva que tivemos algum tempo atrás. Em 26 de junho de 1970, chegou ao jornal a última cifra do Zodíaco. O símbolo central, acompanhado do número 12, era comum nas mensagens. Indicava o placar do assassino. Ele já havia matado 12 pessoas e a polícia de São Francisco, SPFD, permanecia no zero porque ainda não havia o prendido. A carta diz o seguinte: aqui quem fala é o Zodíaco. Eu fiquei bastante irritado com o povo da Bay Area de São Francisco. Eles não acataram meus desejos de que usassem o bottom como meu símbolo.
Prometi puni-los se não acatassem, aniquilando um ônibus escolar. Mas agora as escolas estão de férias pelo verão, então eu os puni de outra maneira. Atirei em um homem sentado em um carro estacionado com um 38. O mapa que acompanha esse código diz onde a bomba está, e vocês têm até o outono para desenterrá-la. Ele se referia a Paul, o motorista do táxi. Nessas últimas 2 cartas ele menciona 2 bombas. A bomba que explodiu na delegacia e matou um policial, e essa enterrada que até o momento nunca foi encontrada. Em 1974 as cartas pararam, mas as investigações não. O Zodíaco confessou 37 assassinatos até então, mas a polícia só conseguiu relacionar a 5 deles. O assassino inspirou vários serial killers pela história, e só fica atrás do Jack, o Estripador, nessa questão de casos não resolvidos. Devido à sua popularidade, muita gente chegou a se entregar para a polícia confessando ser o criminoso. Durante as investigações, mais de 2.500 pessoas foram investigadas pela polícia, e alguns negros foram presos, apesar dos 2 sobreviventes terem dito que com certeza o assassino era uma pessoa branca. E por falar em suspeito, vamos a alguns deles. Arthur Leigh Allen foi investigado pela primeira vez em 1969 e passou os 30 anos seguintes tendo a vida averiguada de perto pelas autoridades federais. Isso porque seu amigo disse à polícia que ele já havia dito que tinha vontade de matar e que se ele se tornasse um assassino um dia, usaria o nome Zodíaco. Ele também foi visto nas proximidades de um dos ataques e foi demitido no ano anterior por má conduta sexual com as crianças, quando trabalhava como professor no ensino fundamental. Mas o que intrigou os policiais mesmo foi o relógio usado por ele. Era da marca Zodiac, e se vocês olharem bem no centro, perceberão o emblema do assassino que era desenhado nas cartas. Porém, os cruzamentos do DNA das salivas encontradas nos selos das cartas enviadas pelo assassino com a saliva de Arthur e a análise de sua caligrafia não deram em nada. Ele foi chamado e liberado da delegacia por vários anos até 1992, quando faleceu. Em 2009, o caso do assassino do Zodíaco voltou à tona com a revelação de mais um suspeito. O escritor do livro O Animal Mais Perigoso de Todos, Gary Stewart, disse ser filho do polêmico assassino. Segundo ele, a descoberta foi feita depois que ele assistiu um jornal e viu o retrato falado do suspeito. Ele não tinha mais tanto contato com o pai, mas tinha um retrato dele em casa. De acordo com o relato do autor no próprio livro, a comprovação forense de que o assassino é seu pai. Além disso, ele diz ter informações chocantes a respeito da personalidade fria e doentia do Zodíaco. Mas essas declarações não deram em nada. Para a polícia, aquilo tudo era só falação para vender livro. Mas antes de Gary, uma outra pessoa já havia dito ter uma relação de parentesco com alguém que com certeza era um assassino. Em 1991, um advogado de São Francisco alegou que seu irmão, já morto, Jack Steedman, era o assassino, mas nada foi comprovado. Ross Sullivan também entrou na lista de suspeitos. Em 1968, o ano dos primeiros assassinatos do serial killer, Ross foi preso por apresentar um comportamento estranho em Santa Bárbara, não muito longe de onde os assassinatos ocorreram. Ele também trabalhava naquela biblioteca da universidade, perto de onde o corpo da primeira vítima foi encontrado. Estão lembrados? Os investigadores conversaram com ex-colegas de Ross e ele foi descrito como um homem quieto e que sempre usava a mesma roupa estilo militar, com botas militares. Esse é um dado importante, já que pegadas de bota de exército foram encontradas nas cenas dos crimes associados ao Zodíaco. E por último, e não menos importante, Ross era um estudante de inglês e fez um trabalho de pesquisa sobre criptologia antes do início dos assassinatos. E como vocês podem ver, ele se parece muito com o esboço policial do assassino. Ambos os homens usam óculos parecidos e têm cortes de cabelo semelhantes. Mas o atual paradeiro de Ross Sullivan é desconhecido, ou seja, essa suspeita não deu em nada. Existe um outro suspeito bem interessante, Louis Joseph Myers. Na beira da morte, ele confessou para o amigo que era o assassino do Zodíaco. Ele ainda pediu para o amigo contar para a polícia só quando ele morresse. E eis alguns pontos interessantes a respeito desse cara. Louis frequentou 2 escolas na área dos crimes e 2 vítimas do Zodíaco estudavam nelas. Ele também trabalhou com uma outra vítima. Ele era ajudante de garçom e ela garçonete no mesmo restaurante. Ele também trabalhava em uma loja de artigos militares, então tinha fácil acesso ao tipo de bota militar que deixou marcas nas cenas dos crimes. E na época em que o assassino não enviou nenhuma carta, de 1971 a 1973, Louis estava servindo ao exército na Alemanha. O seu amigo disse em depoimento que Louis não conhecia o motorista do táxi e que ele só foi morto porque Louis precisava de dinheiro para comprar drogas. Mas essa suspeita não deu em nada, porque na época do primeiro assassinato do Zodíaco ele tinha apenas 14
12 anos. A polícia então decidiu não levar essa suspeita adiante. Apesar de tantas cartas, tantas pistas e tantos suspeitos, o caso esfriou por anos. Ele esquentou por esses dias, mais especificamente em 12 de dezembro de 2020. Após 51 anos, finalmente alguns códigos do Zodíaco foram desvendados. Chamada de Cifra 340, a mensagem foi decodificada por um trio de decifradores que trabalhavam nela desde, pasmem, 2006. David Oranchek, um desenvolvedor de software da Virgínia, Gervan Eric, um programador de computadores da Bélgica, e Sam Blake, um matemático da Austrália. E após tantos anos de trabalho, a mensagem decodificada era apenas mais uma provocação às autoridades. Eu espero que vocês estejam se divertindo ao tentar me pegar. Aquele não era eu no programa de televisão sobre mim. Eu não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo ou mais tarde. Porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim, enquanto todo mundo não tem nada. Quando eles chegarem ao paraíso, então eles têm medo da morte. Eu não tenho medo porque sei que minha nova vida será fácil no paraíso morte. O programa ao qual a mensagem se refere é o The Jim Dunbar Show, um talk show de uma televisão local. Em novembro de 1969, um homem ligou para lá ao vivo e se identificou como Zodíaco. No ar ele disse, abre aspas, eu preciso de ajuda, estou doente, não quero ir para a câmara de gás, eu vou matar todos aqueles garotos, fecha aspas, e desligou em seguida. Aquela primeira mensagem decifrada pelo casal de professores foi muito mais fácil, ou melhor, menos difícil, do que essa recentemente decifrada pelo trio. Os amigos contaram com a ajuda de um programa para tentar 650 mil variações da mensagem. David detalhou o processo para desvendar o código em um vídeo no YouTube. E o link está aqui na descrição para quem quiser ir lá fritar os neurônios um pouquinho. Eles já adiantaram que não tem esperança de decifrarem o resto da mensagem. Em uma recente nota divulgada no Twitter, o FBI disse ter ciência da recente decodificação de uma das mensagens do assassino do Zodíaco, e o órgão se pronunciou. O FBI está ciente de que uma cifra atribuída ao assassino do Zodíaco foi resolvida por cidadãos privados. O caso segue sendo uma investigação em curso da divisão de São Francisco e nossos parceiros locais. O assassino do Zodíaco aterrorizou várias comunidades do norte da Califórnia, e mesmo depois de décadas, continuamos buscando justiça para as vítimas desses crimes brutais. Devido ao fato de ser uma investigação em curso e em respeito às vítimas e suas famílias, não iremos fazer nenhum outro comentário no momento. Os assassinatos do serial killer inspiraram vários filmes, e aqui destaco dois. Perseguidor Implacável, de 1971, e Zodiac, de 2007. Muitos livros foram escritos em cima da história de Zodíaco, e alguns autores chegaram até mesmo a apontar suspeitos, entre os quais Charles Manson, líder da seita que aterrorizou os Estados Unidos em 1969, e Ted Kaczynski, também conhecido como Unabomber, um terrorista doméstico americano. Mas até o momento não temos nada concreto. Esse caso é para fritar todos os neurônios. Quem vocês acham que pode ser? Algum desses suspeitos que citei anteriormente ou nenhum deles? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Antes de ir embora, deixem um like pra mim, beleza? E quem não está inscrito, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!